Nossos ouvintes sentem a sua falta, Guto Graça, para a gente comentar, saber o que está rolando nas redes, né? O pulso das redes. Bom dia para você. Bom dia, Carla. E a gente já abre, então, já que a gente acompanha alguns assuntos nas redes com característica de acompanhamento de minissérie, de novela, é dizer, CPI Hum. da Covid, essa semana, 15% menor densidade do que semana anterior. É mais ou menos aquela brincadeirinha, ó, deu uma esfriada, significa que semana que vem, pelo ciclo, a gente deve ter uma CPI mais quente. Brincadeiras à parte, analisando um assunto sério, é exatamente isso. Teve uma queda de engajamentos, de nível de interesse absurdo dessa semana para a semana anterior. E de Covid, Carla, me cabe assim aquela questão que eu sempre comento. Eu me limito ao que eu consigo compreender e ver. Eu me limito a dados. Eu não sou infectologista, eu não entendo do assunto, só que eu acho interessante a gente dividir que relato de internação de conhecidos, em uma semana, cresce 2% nas redes do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente vê todas as informações que vem média móvel caindo, ou seja, dá um certo, digamos assim, de parar e falar, não estou compreendendo. É quase que devolver o que a gente vê a quem entende do assunto, porque parece um pouco incongruente. Da mesma forma que em uma semana a expressão, o mood em relação ao assunto Covid, de cuide-se, crescer 10%, me parece alguma coisa que digamos assim, um descompasso de dados, não estou questionando dados oficiais, Uhum. mas da percepção de rede do que se vê. Talvez a gente buscar um padrão, um delta, ou se isso revela alguma coisa de predição de futuro, ou se é rescaldo, eu não sei. O que me parece é você tem um aumento de número de relatos e, ao mesmo tempo, você tem uma queda, digamos assim, dos dados oficiais. Eu repito, não estou questionando em momento algum dados oficiais, estou chamando a gente para tentar entender o que está acontecendo. É exatamente isso, porque não entendo de infectologia Uhum. nada e não pretendo entender, mas entendo um pouquinho de movimentação e desses dados, ou seja, cruzar essa informação para chegar de alguma forma em algum lugar, Carla. Uhum. É, não, tem muita inteligência, né, muita tecnologia voltada para isso hoje. E também são dados muito dinâmicos, né, Guto? Porque a gente tem reabertura de economia, de comércio em determinadas localidades. Aí, como, por exemplo, a gente trouxe há pouco a informação de que em Belo Horizonte é, já começa a mostrar ali um número maior de contaminações, depois do que a gente viu esses dias. É muito recente, né, essa reabertura de estádio, volta de aglomeração, então certamente esses dados eles representam sim algum tipo de movimento. É importante a gente ficar atento. Você falou em Covid, você falou da CPI da pandemia. Queria falar sobre voltar para esse tema político e falar de Bolsonaro bloqueando pessoas que não concordam com os posts dele, Guto. Isso também repercutiu, reverberou nas redes? Reverberou e cabe a gente aqui pensar um pouco. Se alguém entra na sua rede e reclama, como é que se diz, agressivo com você, e você é um jornalista, é uma pessoa pública sem mandato, bloquear a gente acharia normal. Quando o presidente faz isso, novamente repito, não é a minha opinião, não é a da Carla, não é da rádio, quem se manifestou no assunto se manifestou com 65% de discordância sobre esse assunto. O que não quer dizer uma pesquisa você concorda ou você discorda. Emitindo minha opinião, eu, que não sou ninguém e não bloqueio nem o agressivo em rede, procuro conversar, procuro entender, por isso falo brincando, frequento menos o Twitter, estou mais no Facebook, estou mais no Instagram, porque o Twitter tem um tipo de agressividade que demanda uma resposta quase que profissional, de conversar, mas tem um prazer enorme de interagir e de conversar e de estar presente. Se fosse presidente, bloquearia menos, mas é uma opinião pessoal. E algumas pessoas que se manifestaram nesse assunto também concordaram com essa opinião. Só que tem gente que fala, pô, bloqueia quem quer, vai gente fazer galhofa na sua página e você não pode bloquear. Mas, repito, a gente não pode tratar o presidente Bolsonaro
como um influencer que pode bloquear quem quiser na rede. Ele é presidente, ele veste uma faixa presidencial que a gente espera que tenha alguma liturgia de cargo. E me parece que não seria correto, dentro dessa liturgia, na filosofia de transparência e de ser presidente de todos, não só dos que gostam dele, abrir. Mas, repito, é opinião totalmente de cunho pessoal. Aí sim é aquela coisa, um momento que eu expresso minha opinião, porque é algo que me cabe nesse latifúndio, a questão da rede social. Ponto. Mas esse negócio de liturgia tá tão fora de moda, viu, Guto, nesse ano de 2021, liturgia do cargo, né? Seguir ali os ritos tradicionais. Agora, eu colocaria um outro ponto, Guto, que é o seguinte: foi o próprio presidente da República que decidiu usar as redes dele como canal oficial para divulgar informações do governo, para divulgar diretrizes e tudo mais. Então, aquilo é um canal que é sim de comunicação oficial, né? E aí ele vai comunicar para algumas pessoas e para outras não. Ele tem esse direito de fazer esse tipo de restrição? Eu também não, eu sigo na sua linha, eu acredito que não. E eu bloqueio pessoas, viu, Guto? Ah, não. Carla, Eu eu sou bloqueio. para aderir e vou te dizer, algumas das pessoas que são virulentas conseguem converter. Outros, quando me chamam no mesmo comentário de comunista e de bolsominion, eu falo, escolhe um título, escolhe uma ofensa. As duas sobre o mesmo post, por favor, conversem entre vocês e juro, eu faço ligação às vezes, quando recebo esse tipo de comentário díspare, que você fala algo que é exatamente o que a gente comentou aqui, Carla, que é percepção, que é número, e eu recebo ofensa, que um fala, você está sendo bolsonarista, você está sendo petralha, eu faço o link, eu falo, conversem entre vocês, porque é para ver que alguma coisa está em discordância, se isso ofendeu vocês, da mesma forma, e eu só estou tratando números, ou seja, é um pouco de estimular o diálogo e sair do maniqueísmo, mas repito, cansa e não é fácil. Agora, quem quiser me seguir nas redes, Carla, no Instagram é @GutoGraca, no Facebook é Guto Graca, no Twitter é Guto Graca. Twitter eu ando menos por lá, prometo que vou frequentar mais, Carla, porque é o local onde mais recebo mensagem de ouvinte, de interação, prometo, mas entendam, lá é um local que você fala, epa, abriu uma porta aqui de gente que quer me convencer de terraplanismo e está dizendo que eu estou envolvido com a China porque eu estou falando mal do terraplanismo. É um pouco isso, ou seja, você tem que validar alguns conceitos, às vezes, em rede, que são, às vezes, meio desagradáveis você ficar tendo que explicar quase, né? Mas É. vamos em frente. Para entrar no Twitter tem que caprichar ali nos equipamentos de segurança, colocar cotoveleira, caneleira, capacete, porque olha, é pesado. Ô Guto, E Plasil, ai, Plasil. sem dúvida. Falando em temas pesados, né? Afeganistão. Posso imaginar a movimentação que não gerou, né? Essa invasão, a tomada do Talibã do governo do Afeganistão. Olha, Carla, é uma questão que a gente tem que analisar de duas formas. Primeiro foi o boom de entrada. O boom de entrada a gente analisa como boom de entrada de tragédias épicas, de notícias que são breaking news mundiais e já foi altíssimo. Chegou a ter 18% em dois momentos de tudo que estava sendo postado e interagido. Isso é muito alto para algo que acontece tão distante da dita nossa realidade. É quase como se colocasse Cabul, não é exagero, na nossa esquina, na zona leste, na zona de São Paulo, na zona oeste do Rio, na zona sul do Rio. Ou seja, a Cabul foi colocada num volume que ela estava acontecendo, às vezes, mais próxima do que pode estar acontecendo uma coisa em Recife para alguém de São Paulo. Foi impressionante. O volume de 18% de um assunto, a gente tem que compreender que é ocupar uma pista muito grande da internet. E qual é a derivação que a gente tem que respirar e parar para ver? Duas questões básicas. Primeiro, nesse volume que estava sendo falado, a gente conseguiu pegar que 10% do volume das fotos que estavam sendo compartilhadas não eram verdadeiras. Aí a gente entende a primeira mecânica da pessoa que compartilha quando recebe. É o interesse de querer se mostrar antenado, algo que realmente ela não está buscando o clique, mas é buscar o compartilhamento. Eu não consigo entender quem faz a postagem inicial
legendando uma foto como se estivesse acontecendo naquele local para compartilhar. É um troll que se dedica a muito trabalho. Eu não sei o que essa pessoa faz para chegar depois, conseguir passar essa foto falsa. Eu não sei. Mas é muito assunto que você olha e fala, não existe um interesse comercial, existe um interesse de vaidade do clique que ganha, às vezes, uma progressão geométrica. Repito, 10% das fotos que foram compartilhadas de um assunto com tanto interesse nível no Brasil ter sido de origem, digamos, de fake foto, para a gente entender o nosso interesse, às vezes, de querer participar de um momento histórico, nos faz compartilhar fake. E um outro assunto, Carla, essa eu devolvo para você, devolvo para os ouvintes, para a gente pensar. 4%, e isso não é pouca coisa, de tudo que estava relacionado com o Afeganistão fazia alguma analogia com o Brasil, seja uma analogia política, seja uma analogia com milícia, seja uma analogia com religião, seja uma analogia com extremismo, 4%. Digamos que é uma autorreferência muito elevado para um assunto aparentemente tão distante. É para a gente parar para pensar por que a gente chegou nisso mais do que censurar. Da onde a gente chegou para estar com essa percepção que aparentemente parece ser tão distante, tão equivocada, tão exagerada. Mas, repito, é um volume muito grande que não me cabe ser régua de valor de certo e errado. Me cabe tentar entender por que as pessoas chegaram a esse ponto de 4% de tudo que foi de um assunto que ocupou um pedaço pesado da nossa internet no Brasil, ter sido uma analogia, uma comparação, uma aproximação com nossa realidade. Me parece distante, mas me cabe tentar entender a pessoa imprecisa ou assustada em alguns momentos. E a rede revela isso de uma forma, Carla, assim, absurdamente transparente. Uhum. Me passou um negócio pela cabeça agora, talvez não tenha nada a ver, Guto, mas tem uma postura, um comportamento que é o tal do obituário, né? Quando morre alguém muito conhecido, né? Quando tem uma notícia de impacto de alguém que se foi, há uma tendência de a pessoa querer se colocar como o centro, a pessoa que está postando, né? Se colocar como o centro da história, dividir, compartilhar histórias com essa pessoa que se foi. Eu acho que talvez a gente possa discutir esse tema em alguma outra coluna, né? Prestar atenção o porquê é que isso acontece, né? E qual é o volume disso. Porque é esquisito, né? Demais, mas enfim. Carla, poderemos, com todo motivo, até porque eu falo, quando a gente passa dos 40, eu falo que às vezes envelhecer, sem nenhum baixo astral de sexta-feira, mas envelhecer é escrever obituários, é ver que o mundo que te recebeu vai passando de uma forma. E às vezes as pessoas querem se inserir, foi o que você falou, tem talvez uma régua de valor da gente compreender aonde a pessoa querer estar naquele momento com algum tipo de protagonismo ou conseguir se inserir na história, né? Acho que a gente tem que parar, mas realmente, repito, é um momento de vários momentos que você vê contação de histórias, sejam histórias fantásticas, eu posso te dar um exemplo claro, que foi a morte da atriz Camila Amado, a quantidade de conteúdo positivo de pessoas que compartilharam sobre ela em relação a meio artístico e para-artístico, era muito elogio, muito carinho, de uma forma que você fala, cara, foi, digamos assim, quase que um obituário aberto, escrito por pessoas aparentemente anônimas. Foi algo que de chamar a atenção, cara. Então, assim, é tentar entender todos esses momentos, mas foi o que você disse. Cabe uma coluna de sábado para a gente falar com mais vagar, montar uma outra... porque tem muito assunto para isso, sobretudo num ano tão atípico como foram os últimos 24 meses, com tantos óbitos. Vivemos uma rede de obituários de uma forma absurda e, às vezes, a gente não está notando isso. Isso foi algo que cresceu, às vezes, 200% em referência a alguns meses de anos passados, 2015 e 2016. É para a gente parar para entender, sim, impacto aí sim, do que o Covid vai deixando um pouco na vida da gente, de impressão digital. E, às vezes, Carla, isso não pega número de pesquisa, mas número de comportamento a gente vai analisando e vai vendo. Repito,
O aumento do número de redações, de obituários, de famosos e anônimos, teve um crescimento absurdo, que a gente faz um programa com mais detalhe e eu te trago números para a gente ilustrar um pouco isso. Mas é Opa, coisa de chamar a atenção, entendeu? É já coisa para chamar a gostei. atenção mesmo. Enfim, e comportamento, né? E É. vamos entendendo. Comportamento, Covid, redes, é tudo que a gente vai vivendo, às vezes, aparentemente sem entender, mas é uma história que a gente não entende, mas é a gente mesmo que está escrevendo. Quem Uhum. escreve o algoritmo somos nós. É. Não culpemos ele. Isso é a mais pura verdade, por favor. Guto, um beijo para você até quinta-feira. Até quinta-feira ou qualquer edição extraordinária, é só chamar, Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h43 pelo horário de Brasília.